Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Fernanda e nós vamos iniciar agora a nossa apostila. Eu espero que vocês estejam bem e vou pedir para vocês abrirem a apostila na unidade 1, pois nós começaremos a trabalhar a peça teatral, ok? Página 3. Antes da leitura, observe esta imagem. Então vamos lá, ó. Descreva resumidamente o que você está vendo nesta imagem. Ah, professora, eu estou vendo uma apresentação, eu estou vendo uma peça teatral, eu estou vendo alguém se apresentar em um teatro. Todas essas respostas são possíveis, tá bom? Por que as pessoas olham atentamente para a moça? Então, por que essas pessoas estão tão concentradas, né? Provavelmente porque a apresentação dela está muito interessante. As pessoas estão interessadas, é por isso que elas estão olhando, certo? Elas estão prestando atenção no que a mulher está falando. 3. Observe as mãos das pessoas na primeira fileira da plateia. Qual a ação que eles estão executando? Então, eles estão assim, ó, né? Que ação é essa que eles estão executando? Eles estão na expectativa, certo? Eles estão empolgados, eles estão felizes, eles estão observando. Tudo bem? E agora o exercício 4, com que frequência você assiste a peça teatrais? Bom, aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Eu sei que nossa cidade não tem teatro, né? Mas eu gostaria de contar para vocês que em Rio Preto nós temos o Festival Internacional de Teatro todo ano, o FIT. E é um evento maravilhoso porque vem peças e pessoas do mundo inteiro se apresentar ali. Se apresentam na praça, se apresentam em frente a locais públicos, certo? E a maioria das peças, se não quase todas, são gratuitas. Olha que legal. Então, se você nunca foi no teatro, eu convido, né, vocês um dia a assistirem uma peça do FIT, tá bom? Quando essa pandemia acabar. Vamos agora para a página 4. Bom, vamos ler uma curiosidade, tá bom? Vamos ver de onde que veio o costume do aplauso. O costume do aplauso tem origem nebulosa, ou seja, não é muito conhecida, mas há registros dele que datam de 3.000 anos atrás. A probabilidade maior e mais plausível é que tenha surgido durante rituais pagãos, nos quais se acreditava que o som servia para atrair a atenção dos deuses. Daí o teatro grego puxou o costume, estimulando a plateia a bater palmas para atrair os deuses das artes. Não tardou para que os políticos começassem a querer o mesmo, efeito durante suas apresentações. Aliás, o famoso imperador Nero contratava um séquito de 5.000 pessoas para garantir aplausos em suas aparições públicas. Olha que legal, já pensou você ganhar para bater palma para o imperador? Então, popularizou-se como uma forma de aprovação e manifestação de respeito a quem se apresenta, né? Então, onde nós batemos palma? Nós batemos palma depois que a gente assistiu uma apresentação de teatro, um concerto, uma apresentação de música, certo? Tudo isso são onde tem pessoas ao vivo, né? Às vezes tem pessoa que fala, ah, professor, e o cinema? A gente bate palma? O cinema não, porque é uma projeção. As pessoas não estão ali, né? Mas quando tem apresentação ao vivo, é legal a gente bater palma, né? Nós estamos prestigiando quem está ali se apresentando. E quem está se apresentando gosta muito, com certeza. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha acompanhado a aula até aqui, espero que vocês estejam gostando. Agora, se nós estivéssemos em sala, nós iríamos encenar essa peça teatral. Como não estamos, eu vou fazer uma leitura e eu peço que vocês acompanhem, tá bom? A peça teatral escrita. Superstição? Eu não. Cenário, um ponto de ônibus. Então, o cenário é onde acontece essa peça. Um homem de chapéu, usando um sobretudo, lê um livro e outro se aproxima. Homem 2. Você sabe se o 515 já passou? O homem 1
sem desviar o olhar da leitura, apenas balança a cabeça que não e volta a ler. Homem 2. Será que vai demorar? Não gosto de ficar na rua em noite de dia 13. O homem 1 tira os olhos da leitura e os lança sobre o outro. Depois, balança a cabeça negativamente, volta a ler. Homem 2. Sabe o que é? Não é que eu seja supersticioso não, viu? Muito pelo contrário. Mas sabe como é, né? Não se pode duvidar. O homem 1 repete o gesto negativo com a cabeça, sem tirar os olhos do livro. Não sei se você conhece aquele ditado. No creo em brujas, pero que las hay, las hay. O significado, gente, em espanhol, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, elas existem. O homem 1, sem tirar os olhos da leitura, acho melhor o amigo pegar um táxi. Quem me dera, meu amigo, quem me dera, sou um pobre professor, não tenho dinheiro para esses luxos. O homem 2 olha para os lados e diz: Você está aqui há muito tempo? O homem 1 faz com a cabeça positivamente, sem tirar os olhos do livro. Ouve-se um miado de gato. Então, no teatro, nesse momento, o gato mia mesmo. Miau, né? Tem todo um efeito sonoro. O homem 2, preocupado. Olha aí, escutou? Dizem que à noite todos os gatos são pardos. Mas e se for um gato preto? Ninguém vê, né? Ri, tentando disfarçar o medo. O homem 1, sem tirar os olhos do livro. O amigo é muito supersticioso, hein? O homem 2 anda de um lado para o outro no ponto. Não é superstição, é cuidado. Homem 1, sem tirar os olhos do livro. Sei. Homem 2, é verdade. Homem 1, sem tirar os olhos do livro. Acredito. Certo? Então eles estão tendo um diálogo, né? O homem 2 está supersticioso, está morrendo de medo. É dia sexta-feira 13, né? Dia 13. E ele tá na rua, e é à noite, um gato miou. Então tem todo um conjunto, um universo de superstições que faz parte aqui dessa peça teatral, né? Homem 2. Eu não sou dado a essas crendices populares, não. O homem 1, sem tirar os olhos do livro. Se o amigo diz. O homem 2. Sou apenas um pouco precavido. Se eu posso passar por fora da escada, por que eu vou passar embaixo dela? Agora me diz, que mal tem bater na madeira 3 vezes? Usar pé de coelho no chaveiro? Tem problema? Então ele vai descrevendo uma série de ritos de superstição que ele tem. Homem 1. Sem tirar os olhos do livro. Apenas balança a cabeça que não. Eu até confesso que tenho umas manias, mas quem não tem? Vai dizer que o amigo não tem sua camisa preferida? A gente precisa ajudar a sorte, é verdade? Ou não é? Superstição é outra coisa. O homem 1 não tira os olhos do livro. O homem 2 se mostra bem aflito. Esse ônibus que não chega. O homem 2 tira de dentro da camisa uma correntinha e começa a beijar a medalhinha pendurada. Fala baixinho, feito ladainha. Tem os olhos fechados. O homem 1 fecha o livro. Ladainha é uma oração. Então ele tira a medalhinha e ele começa a rezar. Certo? Homem 1. O amigo acredita no azar? Homem 2. Ainda de olhos fechados. Que azar o quê? Azar não existe? Homem 1. E se eu lhe disser que azar existe, o amigo acredita? Ainda de olhos fechados. Então ele começa a entrar em desespero e ele fecha o olho. Claro que não. O homem 2, sem abrir os olhos, tira do bolso um trevo de 4 folhas, amarrado numa figa, e começa a rezar. O homem 1, mas devia acreditar. O homem 2, abrindo os olhos, pergunta, né? Por que o amigo está dizendo isso? Porque o 515 acabou de passar. É mentira! Olha lá, ele lá, ó. E aí o homem 1 aponta para uma direção, o homem 2 sai correndo na direção apontada. E o homem 1 se vira de costas e sai uivando. Então olha com quem que ele estava conversando. Ele perdeu o ônibus e ele estava no ponto de ônibus conversando com o lobisomem, certo? Então claro que essa é uma peça humorística, né?
para fazer a gente dar risada. Mas eu fiz aqui uma pequena leitura interpretativa representando os dois personagens, né? Mas no teatro é bem mais emocionante, porque tem um cenário, tem toda a atmosfera, tem toda uma ambientação, né? Os sons que são feitos, tá bom? Então agora vamos responder os exercícios do texto. No início do texto, é possível identificar características da personalidade do homem 2. Então, o que você consegue identificar? Ele é supersticioso, ele tem medo, ele está preocupado. Coloca aqui tudo que você conseguiu perceber, tá? Exercício 2. Observe este trecho. Sabe o que é? Não é que eu seja supersticioso não, viu? Muito pelo contrário. Mas sabe como é, né? Não se pode duvidar. Apesar de negar, quais os elementos do texto que confirmam que que ele é supersticioso? Tem vários, ele tem um trevo, ele tem uma figa, ele tem um pé de coelho, né? Sai buscando no texto, ele não passa embaixo de escada, ele acha que o gato é preto. Então, tudo isso comprova que ele é supersticioso. Sai procurando aí pelo texto que vocês vão achar bastante, tá? Página 6. Leia este trecho. O homem 1, sem desviar-se da leitura, apenas balança a cabeça, que não, e volta a ler. Então, o homem 1, em nenhum momento ele está prestando atenção no homem 2. Vocês perceberam isso? Só no final que ele tira os olhos do livro. Ele está lendo o livro e do jeitinho que ele tá, ele fica. Ele só conversa aqui, ó, lendo o livro, certo? Então, o que o fato de responder apenas balançando a cabeça em diversos momentos do texto revela sobre a postura do homem 1 em relação ao homem 2. Será que ele está interessado? Eu acredito que não, né? Porque se ele está o tempo todo lendo o livro, ele nem está parando para prestar atenção no que o outro está falando, ele está só respondendo, certo? Então revela que, na verdade, ele não está muito interessado naquele assunto, tá? Exercício 4. O ditado "No creu em brujas, pero que las hay" está em língua espanhola e a sua tradução é "Não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem". No contexto do texto, o que isso significa? Né? É o homem 2, certo? Ele fala isso, ele fala "eu não acredito, mas que existe, existe". Então, no fundo, ele acredita, certo? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, então eu tô acreditando. Porque se eu tô dando existência, significa que eu acredito. Então, uma contradição aí, tá bom? Exercício 5. Levante hipóteses. Por que o autor do texto se refere às duas personagens como homem 1 e homem 2, sem lhes dar nome? Isso é interessante, né? Primeiro porque homem 1 e homem 2 você não sabe o nome, eles poderiam ser qualquer pessoa. O João, o Pedro, o Paulo, né? Homem 1 e homem 2 são pessoas comuns. E segundo, porque no final a gente descobre que o homem 2 é quem? O lobisomem, ele saiu uivando, certo? Então, essa ideia de não dar o nome é para mascarar a identidade dos dois. Porque se ele já fala lá no começo, ele tá conversando com o lobisomem, a peça perdeu um pouco a graça, né? Mas ele fala homem 1 e homem 2. Então ele quer esconder a identidade dos dois. Mas mais do que isso, ele também quer demonstrar que poderiam ser pessoas normais, pessoas comuns, tá bom? Exercício 6. No trecho, que azar o quê? Azar não existe. A fala do homem 2 afirma não acreditar em azar. Contudo, que atitude demonstra o contrário do que ele pronuncia? Ele fala que não acredita, mas se benze, faz ladainha, tira o figo, o trevo de 4 folhas do bolso, segura no pé de coelho. Então ele tem uma série de ritos que contradizem o fato dele não acreditar em azar, né? Ele acredita sim, porque senão quem que vai andar com um trevo de 4 folhas no bolso? Tudo bem? Bom, o homem 2 espera durante todo o texto o ônibus 515. No entanto, no momento em que o ônibus passa, ele acaba perdendo a sua condução. O que contribui para que ele a perdesse? Por que ele perde o ônibus? Porque ele está de olho fechado rezando, ele está ficando cada vez mais com medo e ele fecha os olhos e começa a rezar. E aí o ônibus passa e ele não vê, tá bom? Agora, exercício 8. Volte ao início do texto, analise a vestimenta do homem 1
e a sua atitude de não levantar a cabeça para responder às perguntas do homem 2. Agora leia a parte final do texto. O que o homem 1 em que o homem 1 se vira de costas e sai uivando. Levante hipóteses. Quem é o homem 1? Aqui eu já falei, né? É o lobisomem. Tudo bem? Ele que uiva, né? É o ser folclórico aí, o ser mitológico da nossa mitologia brasileira, né? Que traz pra gente essa questão do lobo, né? O lobo e o homem, o lobisomem. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na semana que vem eu volto com mais. Quem teve ainda alguma dúvida sobre os exercícios pode me mandar, tá bom? Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!